Hoje nosso assunto é o consumo infantil. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Ilaiale Bambirra. Ela é psicopedagoga clínica. Ilaiale, é um prazer recebê-la aqui conosco. Obrigada. Explica um pouco pra gente sobre o brincar, a infância e os brinquedos adequados para cada faixa etária. Tá, Flora, vamos trabalhar primeiro com as questões do que é brinquedo, brincadeira e brincar. Tá? O brincar é próprio do humano, todo humano brinca. Tá? O brinquedo e a brincadeira fazem parte de uma cultura. Tá? Então, assim, a questão das idades, né, em relação aos brinquedos, a criança pequena, ela está ali no período sensório-motor. Tá? Então, ela precisa de brinquedos de manipulação, brinquedos onde ela possa tocar, objetos mais macios, objetos onde ela pode interagir com o corpo. Quando ela vai crescendo um pouco mais, aí até me remete ao início da reportagem, né, naqueles jogos de alfabetização, quando a criança está em período já, né, da pré-escola, primeiro e segundo ano, ela precisaria de brinquedos onde vai ser desenvolvida a parte cognitiva, a parte de interação, a parte corporal. Então, assim, brinquedos onde ela possa se movimentar, pular uma corda, até vi lá a brincadeira do passa-anel, do Cinco Marias, né? Essas brincadeiras, esses brinquedos que proporcionam interação e proporcionam movimento corporal, tá? Porque ela vai trabalhar coordenação motora fina, coordenação motora grossa, ela vai trabalhar ritmo, ela vai trabalhar equilíbrio, cognição e, além disso tudo, o brincar, muito mais do que a interação em si com o objeto. A criança, quando brinca, ela traz no arcabouço de memória afetiva dela todas as tensões, as angústias ou os dramas que ela vivenciou, ela traz isso para o brincar. Então, a criança, ela forma ali uma cena imaginária, mas, na verdade, ela está elaborando conflitos anteriores. Então, brincar para a criança é o mesmo que o trabalhar para o adulto. O brincar é saudável, ele é necessário, ele é primordial. Tá? Então, é muito importante que os pais tenham em mente que, mais do que o brinquedo, é o brincar que está em questão. Né? Então, muitas vezes a gente vê a questão do consumo, o excesso de brinquedos inibe o brincar. Então, não há necessidade de ter muitos brinquedos. O necessário é a criança ter tempo para brincar. E o que a gente vem, né, percebendo hoje em dia é que as crianças estão tão atarefadas, com tantas agendas, com tantas coisas para fazer, elas não têm tempo de brincar. Então, é necessário priorizar o brincar para a criança. Tá? Agora, em relação a objetos, eu sempre gosto de ver a questão do bom senso. Né? Assim, precisa de ter 10 bonecas? Precisa de ter excesso de objetos? Não. Às vezes, um objeto vai trabalhar com a criança a possibilidade dela interagir, a possibilidade dela criar e a possibilidade dela imaginar. Então, eu acho que tem que ter um certo bom senso dos pais em relação a esse consumo excessivo, né, de objetos. Acho que quanto menos objetos, mais vai favorecer a criança o seu imaginário. Por exemplo, uma criança que ela quer brincar de um aviãozinho, por exemplo, né, ela é capaz de pegar um pedacinho de palito e fazer daquilo um aviãozinho. Não precisa necessariamente ter o objeto do aviãozinho, né? Então, acho que essa é a importância, né, da questão do brincar, da brincadeira e do brinquedo, né, saber essa diferenciação. Mas aí a criança chega na escolinha e vê os amigos todos repletos de brinquedos, cada dia o brinquedo que brilha, que faz barulho, que estimula muito. O que o pai e a mãe devem fazer quando a criança chega em casa pedindo justamente porque viu na escolinha, viu o amiguinho com um brinquedo muito tecnológico muitas vezes? Isso já é um grande desafio, né? A questão do não. Por que é importante dizer o não? Porque o não é estruturante para a criança. A criança precisa do não, até mesmo para ela ter certeza de que ela é amada. Então, muitas vezes, a questão dos objetos é um mecanismo mesmo de inserção social. Então, se ela chega na escola, todas as crianças têm aquele objeto, ela quer pertencer, ela quer ter também aquele mesmo objeto. Agora, é necessário que ela tenha aquilo, né? Porque aí vem a questão do bom senso dos pais novamente, né? Todas as crianças têm, você precisa de ter esse brinquedo para pertencer. Se isso for primordial e se os pais acham que é necessário que ela tenha essa inserção, ok. Se é possível dar esse brinquedo para ela, acho que não haveria problema nenhum. Agora, tem que ter uma visão crítica, né? E a escola também tem que fazer esse papel, né? De assim, a criança ela só vai pertencer, porque a gente percebe na clínica, crianças, por exemplo, não têm o celular, o tal celular X, né? Porque o que é o celular? É uma ferramenta de comunicação. Sim. E muitas vezes um objeto que serve para aproximar as pessoas, muitas vezes ele está segregando, porque crianças que não têm aquele modelo, elas se sentem inferiorizadas ou se sentem discriminadas
marginadas do grupo por não terem aquele modelo. E isso causa um problema na família, né? Tem essa família que não tem condição de ter aquele objeto e tem que se endividar para satisfazer o desejo da criança. Então há que se fazer a diferença entre o que é necessidade e o que é desejo, né? Então eu necessito daquele objeto ou eu desejo aquele objeto, né? Então a criança tem que ter a capacidade de adiar a satisfação, tem que ter a capacidade de lidar com as frustrações, até para ela se tornar um adulto que vai saber esperar, que vai saber lidar, né, com a questão da angústia de ter que esperar para depois adquirir quando for possível, né? E não os pais ficarem o tempo inteiro satisfazendo os desejos dos pequenos, até mesmo para apaziguar uma certa culpa da ausência, até porque no fundo a criança ela quer muito mais a presença do que o presente, né? Mas os pais ainda não têm essa consciência, né? Muitas vezes em função do dia a dia, da dupla, tripla jornada de trabalho, onde eles têm que ficar muito ausentes, mesmo pela necessidade de sobrevivência, as crianças elas ficam um pouco mais soltas e sem a presença dos pais. Me chama a atenção do último, né, do VT, que passou que as crianças veem em média 25 horas de televisão por dia, né? Isso daria mais ou menos aí 3 horas e meia de televisão por dia. Os pais conseguem ficar 3 horas e meia com os filhos? É muito complicado isso, não é impossível ficar. Sim. Né? Você entrou aí na questão do celular. Existe uma idade em que seria mais apropriado entregar um celular, um smartphone para uma criança? Olha, aí a gente entra novamente na questão do bom senso. Eu particularmente acredito que a partir do 6º ano, ali por volta de 11, 12 anos, onde a criança ela já tem uma capacidade de discernir mais, que o pensamento dela já está mais abstrato, não tão concreto e não tão afetivo, a criança ela tem condição de ter o objeto, né? Desde que ela saiba usá-lo, né? E tem que ter os limites, porque você dá um celular com acesso à internet para uma criança de 8, 9, 10 anos, ela não tem discernimento para saber o que ela vai acessar ali, né? E a internet é extremamente bizarra, tem de tudo, os conteúdos estão extremamente variados. Então, acho que é conscientização dos pais mesmo, né? De chegar e dizer não. Por que não? Não, porque não, porque eu estou te protegendo, porque eu não acho que está certo você ter esse objeto e o não tem que ser firme. Né? Agora, não pode ser aquele não que acaba virando um sim. Né? Então, assim, eu acredito que o celular, hoje em dia, por uma questão de comunicação, vou te buscar, que horas que você está, de segurança e tudo, acaba, né, você tendo o objeto. Agora, não precisa de ser um celular com toda a tecnologia, com todos os aplicativos, com tudo. Né? Acho que tem que ter um limite. A partir do 6º ano, eu acho que seria mais indicado. Tem mais uma questão também ligada ao consumo infantil, saindo um pouco do celular e dos brinquedos, que seria o fast food, que já vem muitas vezes com brinquedo, ou o danoninho, o leite fermentado, que vai ter a imagem ali do desenho animado. Isso também é uma forma de influenciar as crianças para o consumo e que também pode chegar até a obesidade, né? As crianças podem desenvolver doenças a partir disso, não é mesmo? Sim, sim. Aí a criança é capturada pela mídia, né? O poder da imagem, o poder da sedução da mídia é muito forte em relação às crianças, né? E muitas vezes os pais, até mesmo para não ter que ficar discutindo muito com a criança, não ter que negociar muito, estão cansados, não estão com muita disposição, eles acabam ofertando aquilo para não ter que ficar, né, ou até estabelecer uma relação de afeto, né, achando que eu vou dar objetos e eu vou ter o afeto. E na verdade é o seguinte, uma boa educação requer pais materialmente desnecessários e afetivamente importantes, né, importantes naquilo assim, dos valores que você importa para dentro. Então muitas vezes a criança ela vai ficar raivosa naquele momento que ela recebeu o não, mas lá na frente ela vai perceber a importância desse não e a necessidade do pai ter dito esse não para que no futuro ela consiga dar valor àquilo, porque a criança que ela recebe tudo, ela vai ficando sem limite, ela vai ficando com afrouxamento de ego, né? Ela vai ficando uma criança que ela não consegue ter certeza mesmo dos sentimentos dela, né? Porque tudo pode, está tudo disponível, né? Ela não tem falta, né? E Freud já dizia, né? Sem a falta não tem o desejo, né? E se você oferta tudo, como é que fica a questão do desejo, né? Do sujeito desejante. Você falou a questão dos pais que ficam em jornada dupla, tripla de trabalho, deixam muitas vezes com uma babá ou então com a empregada. Como fazer, principalmente com a televisão, quando os pais não estão presentes, não podem ficar às vezes 3 horas e meia junto à criança? É tentar passar esse valor para a pessoa que trabalha dentro de casa ou criar isso na própria criança. Olha, meu filho, tentar negociar com a própria criança o tempo que ela fica diante da televisão, mesmo com o pai ausente?
Olha, dependendo da criança, é impossível fazer isso, porque ela vai burlar, né? Ela vai acabar burlando. Então, assim, os cuidadores, no caso as babás, deveriam seguir as orientações dos pais. Então, é uma hora de televisão, é uma hora de leitura. Então, vamos ler, vamos consumir leitura, vamos consumir arte, vamos consumir literatura, vamos consumir música, dança, né? Vamos consumir cultura, tá? Vamos consumir as atividades artísticas. Então, assim, deixar claro para a babá, é uma hora de televisão, ela tem que fazer o dever de casa dela, ela tem o tempo de leitura dela e ela tem o tempo de mídia eletrônica. Hoje é impossível você não deixar a criança acessar. Muitas vezes, agora, tem que tomar muito cuidado com esses cárcere virtual, né? Porque a criança, ela fica encarcerada diante da internet e ela fica horas ali, ela não tem muita noção. E aquilo vai acabar causando prejuízos para ela. Então, tem que ter tempo limitado mesmo. Então, assim, eu acho que a pessoa que está orientando, ela tem que ter esse discernimento e esse comando, né, das mães, né? Ele só pode ficar de tanto a tanto. Então, tem que regular o tempo. A criança não tem condição de regular o tempo sozinha. Porque se você for deixar, toda criança é hedonista, ela vai pelo desejo. Ela não vai ficar uma hora lendo ou uma hora na internet ou uma hora brincando por ela mesma, né? Num primeiro momento você tem que trabalhar isso, é essa educação do tempo. O tempo também você tem que ser educado. Ela tem que saber o que é importante, o que é fundamental naquele momento. Então tem que ter alguém para direcioná-la, né? Ela não tem condição ainda, maturidade suficiente para saber o que é certo, o que é errado. Então aí é o adulto que vai ter que entrar com essa postura, né? Com essa decisão. Perfeito. Tá? Te agradeço muito pelas dicas e pela participação conosco. Obrigada. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima.